convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu vou ler de 18 a 25. E você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se quiser pode acompanhar comigo aqui na tela, estamos com a mesma tradução. Então, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava orando, pensando nesse momento de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra, e aqui aí os que pregam entendem o que eu quero dizer. Quando nós chegamos aqui, muitas vezes para trazer a palavra do Senhor, nós temos a sensação que nós entramos como que um certo portal profético, que se torna este púlpito, esse lugar de madeira. Então nós podemos ter preparado aquilo que nós recebemos do Senhor como um conteúdo para ser compartilhado, mas quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele move, o Espírito Santo de Deus, Ele nos visita, o Espírito Santo de Deus, apesar de nós, Ele visita as pessoas, e Ele atua em cada vida, em cada coração, de uma maneira que é impossível de alguém preparar, que é impossível que nós possamos gerar, e nós experimentamos então a bênção, a alegria de saber que nós não estamos falando alguma coisa que é da nossa cabeça ou que é do nosso coração, mas nós entendemos que há um poder tão tremendo na palavra de Deus, que quando nós compartilhamos a palavra de Deus, este poder é liberado, este poder se manifesta, e este poder ele vai necessariamente revelar Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o centro de toda a criação. Paulo nos revela em Efésios que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas, os que está no céu, na terra e debaixo da terra. Através de Jesus Cristo, a palavra nos diz que foram criadas todas as coisas visíveis e as invisíveis. Nós não temos noção do que é visível, o que dirá do que é invisível. E todas estas coisas o Senhor criou em Cristo Jesus, para a glória dEle, e o Senhor então Ele quer trazer essa convergência em Jesus. E o tempo que nós vivemos, nós precisamos ter cada vez mais a ousadia de falar para as pessoas ao nosso redor que a solução e a esperança para este mundo não mudaram, porque há uma situação que os governantes aparentemente não conseguem controlar. O que nós temos que dizer é que a solução continua sendo a mesma, e a solução continua sendo uma revelação de Jesus Cristo, uma relação com Jesus Cristo, uma experiência com o poder libertador que há no nome dEle, revelado pela palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos, quando vamos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos ter uma sabedoria, um estudo, um preparo, leitura, seminário, 400 anos de formatura em cursos que a Bíblia não ensina, mas que as igrejas preparam. Quer dizer que nós não temos que ler a Bíblia? Claro que não, tem que estudar. Quer dizer que nós não temos que aprofundar? Claro que não, a gente precisa aprofundar, só que é o seguinte, meu querido, minha querida, pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo e Ele crucificado, esta coisa que é uma palavra forte, é uma palavra contundente, e às vezes a gente acha que a gente tem que suavizar a pregação do Evangelho, para as pessoas não ficarem constrangidas, mas quando a gente suaviza o poder do Evangelho, o Evangelho não tem poder, e aí o que é revelado para as pessoas
pessoas é uma religião evangélica. Muda de religião, e a mudança de religião não tem poder. E para alguém que é um religioso evangélico, ir em cultos e reuniões é algo insuportável, porque nada daquilo faz sentido para ele, nada daquilo tem poder na sua vida interior, nada daquilo pode fazer alguma coisa acontecer dentro, porque o evangelho é uma ação de homens, mas Jesus, a igreja evangélica é uma ação de homens, mas o evangelho de Jesus Cristo é poderoso para transformar uma casa, para transformar uma família, para transformar uma cidade, para transformar uma nação. Não há limites para o poder que há no nome de Jesus, e é por isso que o diabo tenta roubar esse nome, roubar a centralidade desse nome, fazer as igrejas tentarem fazer entretenimento gospel, para que as pessoas se sintam confortáveis durante uma hora de culto. Então tudo que tem que ter de pirotecnia, que é o necessário para as pessoas ficarem confortáveis, mas as pessoas que conhecem Jesus Cristo de verdade, vão num culto de terra batida, que não tem telhado, que não tem parede, que não tem nada, mas o Senhor está lá, e elas então são transformadas, se levantam e glorificam a Deus, e vão embora descalços, e não sabem se tem o que comer em casa, mas nada importa, porque Jesus Cristo esteve com eles, Jesus Cristo operou na vida deles, e aí então Ele é louvado, Ele é glorificado. Você está entendendo o que está acontecendo no tempo que vivemos? Querido, querida, nós não podemos atenuar a pregação do Evangelho para que ela fique supostamente mais confortável para as pessoas ouvirem, porque o que elas vão ouvir não terá poder nenhum. Não há poder sem a presença do Espírito Santo de Deus, e Ele só vai se manifestar se for para revelar Jesus Cristo, se não é negociação intelectual, se não é convencimento de argumentação, e isso nunca teve poder. Paulo, que era o cara, Paulo, que era um cidadão internacional, ele tinha o green card da época, ele era um cidadão romano de nascimento, ele era poliglota, ele era cultíssimo, ele sabia tudo, e ele decidiu fazer o quê? Considerei tudo como refúgio por conta da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, e decidi chegar até vocês não sabendo nada, senão Jesus Cristo e Ele crucificado, poder de Deus para a salvação. E o poder de Deus para a salvação, querido, querida, não é apenas salvação eterna. A palavra grega salvação, ela é tremenda, a palavra soteria, ela fala de muitos aspectos da salvação. A salvação não é para depois que a gente morrer, a salvação começa no dia em que nós nascemos de novo. No dia que nós nascemos de novo, o Senhor começa a operar a salvação, e o Senhor então, Ele nos salva dia a dia, porque nós somos entregues com uma morte todos os dias, e nós não temos ideia de quantas vezes o Senhor nos livra de coisas que nós não imaginamos. O Senhor nos protege. Quantos de nós já vivemos experiência de quase morrer? Quantos de nós já fomos livrados de situações absurdas? Nós ontem passamos uma situação que eu nunca vivi na minha vida. Essa foi tremenda. Ontem a gente foi passar o dia com uma outra parte da família em Santos, e nós, quando fomos sair, nós sempre vamos orando, né? E oramos: Senhor, nos guarda, nos blinda, nos livra e tudo mais, e glória a Deus, e vamos orando, e paramos num posto aqui na Rio Negro para abastecer. Aí nós abastecemos, aí tinha um carro parado ali, tinha um cara que ele estava falando lá com o pessoal e tudo mais, aí ele voltou assim, quando ele voltou, ele chegou perto do nosso carro, ele parou, ele virou assim, ele abaixou, ele enfiou a cara na minha janela, ele falou: vocês são blindados em nome de Jesus, vocês são blindados em nome de Jesus, blindado. Ele começou a falar, mas ele falou de uma maneira que eu fiquei até assim impressionado. Eu falei: glória a Deus. O Senhor, eu não sei o que aconteceria na ida e na volta. Eu sei que se até algum problema, o Senhor levantou um profeta no posto de gasolina para dizer que o nosso carro era blindado e que nós estávamos então na divisão de blindados do exército do reino. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor estava providenciando alguma coisa que nós nem sabemos, mas Ele fez questão de declarar que algo podia acontecer e que Ele traz uma pessoa. Imagina esse cara. E quando ele percebeu que a gente era de Jesus, então ele ficou mais impactado ainda, porque precisa de muita coragem para chegar num carro de pessoas que você não sabe quem são, não tinha a Bíblia em cima da capota, não tinha nada disso. Ele começou a profetizar: é porque o Senhor cuida de nós, é porque a salvação do Senhor, ela está em nós, desde o dia em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E quando o crente morre,
Glória a Deus, ele é liberto daqui, ele entra na presença do Senhor, ele estará para sempre com o Senhor, acabar os problemas, as angústias, as dores, as limitações, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente fala isso para alguém que não é crente de verdade, ai, Jesus não fala de morte, porque o medo da morte produz tormento. Porque quem teme a morte não está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Deus é amor, e a manifestação do amor de Deus lança fora todo medo. E João fala isso na sua primeira carta, ele fala as pessoas que pelo medo da morte vivem presas em tormento. Tem gente, glória a Deus, que hoje em dia, mas nem se tiver numa... Howard Hughes, acho, milionário que vivia numa bolha, é isso? Estou certo? Me ajuda os cultos daqui da igreja. Multimilionário, ele tinha tanto medo de pegar vírus e bactéria, ele nem tinha coronavírus. Alguns anos atrás, a casa dele ela era toda... Era totalmente blindada, não tinha nada, ninguém entrava. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fugir da morte. A solução para a morte é vida eterna em Jesus Cristo. Esse corpo tem prazo de validade. Eu falei semana passada, todos os crentes da época que Jesus ressuscitou morreram todos. Todos morreram. Jesus ressuscitou, mas morreram todos. Todas as pessoas que ele curou morreram todas de alguma enfermidade. Por quê? Porque Jesus, nele pagou o preço da nossa morte eterna, não da morte presencial. O Senhor Jesus nos curar, glória a Deus, é uma bênção, aleluia, glória a Deus, mas é só para viver um pouco mais, para ter um propósito de Deus na nossa vida, porque se chegasse no nosso tempo, o tempo de morrermos, morreríamos. Mas nós já fizemos um acordo aqui na igreja, somos aqueles que seremos arrebatados, em nome de Jesus. Não estão fazendo questão de morrer agora, a não ser que o Senhor tenha isso, louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Mas a questão não é o que ele resolve para cá, a questão é o que ele resolve para a vida eterna, e esta é a solução que nós temos pela graça, por meio da fé. Agora, quem não tem fé em Cristo, isso parece um escapismo, ou então é uma religião que espera que naquele dia dê tudo certo. Para esses, mas tem a tradução J14 dos essênios que está numa caverna dos Curão. Eu não mudei de religião. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo. E a experiência com Jesus Cristo que eu tive foi segundo esta Bíblia. E essa experiência que eu tive com Jesus transformou a minha vida. Então ninguém pode me dizer que isso não é verdade. Ninguém pode me dizer que fizeram lavagem cerebral na minha vida. Ou então sim, eu posso dizer que fez lavagem cerebral, porque tirou todo o lixo que tinha dos meus pensamentos, toda a podridão que estava na minha cabeça, colocada pelo sistema do mundo. Então o Senhor Jesus, ele lavou não só o meu coração, mas o meu cérebro, as minhas memórias, o meu corpo físico, porque o poder que há no nome de Jesus é para nos lavar completamente, para sermos apresentados puros diante da sua glória, aleluia. Então quando a gente tem experiência com Jesus, a questão não é uma questão de religião, mas é uma questão que eu sei que algo aconteceu na minha vida, eu sei que há uma vida que eu vivo em Cristo. Então pode dizer até que a Bíblia foi toda errada, e eu vou dizer, então essa Bíblia errada, ela foi de Deus, a certa não serve, é a errada que operou, porque eu sei a transformação que há na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é poderoso para guardar o texto da palavra dele, e nesses dias em que vivemos, muita gente vai dizer que acharam coisa que a Bíblia está errada, que não serve, que manipularam, que documentaram. Esteja preparado. A mentira está entrando cada vez mais no tempo em que vivemos. A mentira, ela quer negar a verdade da realidade que há em Jesus Cristo, quer tirar Jesus do centro e colocar uma religião de amor, em que todas as religiões andam juntas e caminham juntas, e é verdade, todas as religiões andam juntas e caminham juntas, indo para qualquer lugar que não é o encontro do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não existe, coexiste. As religiões não podem andar juntas, porque tem que flexibilizar as coisas. E as religiões conseguem flexibilizar qualquer coisa, mas elas não conseguem flexibilizar Jesus Cristo. É Ele que incomoda. Quando fala de Deus, todo mundo encaixa um Deus mais ou menos, todo mundo. Ok, Deus, Deus, que lindo, Deus é amor.
Deus é paz, Deus é bom, todo mundo concorda com isso aqui. E o único caminho a Deus, o Pai, é através de Jesus, o Filho. Não, que é isso? O diabo não suporta o nome de Jesus. E ele confunde as religiões. Ele confunde as cabeças das pessoas. E é por isso então, que quando Paulo, ele fala aqui no versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, é exatamente o cumprimento que há. Quem não quer a salvação em Jesus Cristo, acha que o que nós pregamos é uma loucura, ou que nós somos atrasados, ou que nós somos idiotizados, ou que nós somos iletrados, ou que nós somos pontinhos. Tem que tentar desqualificar a pregação do Evangelho, porque para eles o que vivemos é loucura. E quer saber de uma coisa? É a verdade, para eles é loucura. Então o que nós precisamos é do poder de Deus, porque para nós que somos salvos, é poder de Deus. É o poder de Deus para salvar. Não é a sua capacidade de argumentar, nem de oferecer todas as respostas, nem de falar do Evangelho de uma maneira civilizada, nem de tentar dourar o Evangelho como se o Evangelho, que é ouro puro, precisasse ser dourado. Não faz sentido. Mas eu tenho o maior prazer quando eu pego aquelas reuniões assim, reunião que só crente mesmo vai, sabe? Vigília da última hora da meia-noite, véspera de feriado, chovendo. Aí você vê aqueles crentes lá orando. Aí é gostoso perguntar para um deles e falar o seguinte: cara, você se converteu há quanto tempo? 3, 4, 5 anos e tal. Quando você imaginou, uns 6, 7, 8 anos atrás, que numa noite dessa, você ia estar numa igreja orando, batendo um papo com um pastor? Nunca! Você se converteu assim, mais avançado já da idade, assim? Você se imaginava no domingo de manhã, reunido numa igreja, num prédio, ouvindo uma pregação da palavra de Deus? Você imaginava isso? Você se imaginava orando, dando aleluia e glória a Deus, né? A gente sofre muito mais uma lavagem cerebral contrária, que parece que crente é tudo louco, tudo gente esquisita, gente estranha. É o povo da Bíblia. No meu tempo ainda era o povo que andava com a Bíblia embaixo do braço, né? Hoje dá para andar com a Bíblia no celular, fica super disfarçado, né? No nosso tempo, para disfarçar a Bíblia era uma coisa complicada quando você ia para a igreja, para não ser visto andando com uma Bíblia no bairro da sua casa. E a igreja de bairro era um horror, porque o meu pai e minha mãe, eles queriam ir a pé para a igreja, então eram 8 quarteirões. Eram os 8 quarteirões mais longos da minha vida, porque eu tinha aquela angústia que alguém ia me ver de Bíblia no meio da rua. Eu era quase crente. Já contei para vocês da minha conversão. Entenda uma coisa, o Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas, porque nós sabemos o que o Senhor operou em nós. Nenhum ser humano pode operar uma lavagem cerebral como essa que o Senhor Jesus opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz uma lavagem cerebral, Ele nos dá uma nova mente. Ele renova a nossa mente pela palavra. Ele limpa todas as coisas. Ele nos dá a revelação do pecado. Ele agora nos ensina a ousar decidir, não andar como o sistema do mundo anda, não fazer as coisas que para as pessoas do mundo é o maior prazer que existe na face da terra, porque nós sabemos que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao fim são caminhos de morte. Sabemos da escravidão, que prazeres reais, que duram minutos ou que duram horas, não se comparam com a eternidade. Então já falei para vocês, o diabo ele é um grande marqueteiro, ele faz uma campanha de que o mundo inteiro está curtindo aquela mesma coisa, e se você não curtir porque você é um idiota religioso, fanático, você vai perder as melhores experiências da sua vida. E nós que somos pastores recebemos depois as pessoas em frangalhos, com a vida destruída, com a saúde acabada, com problemas sem solução, porque elas acreditaram nessa propaganda e acharam que ser crente é aquela coisa de otário. A Fúvia tem falado muito para os jovens da igreja: vocês têm a vida zerada, aproveitem, façam bom uso dela. A gente ora muito por eles nas quartas-feiras. Cara, tem um monte de decisões que vocês vão tomar na vida, que vocês possam ter decisões baseadas na palavra de Deus, e não no engano dos seus melhores amigos e amigas, que sabem o que é bom para a vida, e que não viveram nada ainda, que estão acreditando nas mentiras de outros. E o que eu acho tremendo, é que muitas vezes, eu já encontrei pessoas, é normal isso, o crente fica preocupado de como é que a gente prega o Evangelho, qual a melhor maneira de pregar o Evangelho. A pessoa não vai entender.
a gente precisa tentar simplificar e falar, e é claro que cada um vai ter o seu jeitão de falar, mas a maior tranquilidade que eu tenho acerca disso está aqui no versículo 21. E esse versículo é interessante, se você não organizar a frase, você perde o segredo. Porque o que nós encontramos nesse versículo, por favor, Alberto, o 21, nós vemos o quê? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então entenda, por mais que você organize, você faça um PowerPoint, você faça uma apresentação em multimídia para explicar para a pessoa, ou ela vai achar que é uma loucura, ou ela não vai se converter nunca. Porque não é a maneira como você e eu apresentamos, veja, visto como na sabedoria de Deus. Então entenda a frase, Deus em sua sabedoria, em sua onisciência, em conhecendo a criação que Ele criou, em entendendo o estrago que o pecado fez nessa criação, em entendendo e sabendo a ação das trevas, em conhecendo a biografia da pessoa que está sendo evangelizada, Deus na sua sabedoria, Ele sabe que o mundo não vai conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Não é pela sabedoria do mundo, das pessoas do mundo, que elas vão conhecer a Deus. E Deus sabe disso na sua sabedoria, você está entendendo? Deus na sua sabedoria sabe que as pessoas não vão conhecê-lo pela sabedoria que elas têm, entenda. Desde que o pecado entrou no mundo, os nossos padrões de pensamento foram contaminados pelo pecado. As pessoas que nos ensinaram foram contaminadas pelo pecado. O sistema do mundo que nós recebemos, as coisas boas, belas e maravilhosas do mundo, são contaminadas pelo pecado. Mesmo as coisas que parecem bonitas, agradáveis, simpáticas, fofinhas, são contaminadas pelo pecado. Então, do mundo nós não recebemos um pensamento isento, livre para escolher andar com Deus ou escolher andar com o diabo. Todo mundo já nasce andando com o diabo, já está abraçado pelo diabo, já está influenciado pelo diabo, está recebendo uma trilha de vida contaminada pelo sistema do mundo. Qualquer palavra contrária ao sistema do mundo, porque dentro do mundo tem o pessoal que é bom, e eles acham que tem gente que é errada, e tem gente que é errada. E aí essas pessoas que são mais erradas do que pessoas que são menos erradas, confundem quem é menos errado, porque acha que está tudo bem com Deus. Você está entendendo? A sabedoria do mundo confunde as pessoas, porque a sabedoria do mundo, a maior parte dos seus fundamentos é construído por pessoas e por ciências que negam a Deus. Então, porque negam a Deus, todos os pressupostos do que é feliz, do que é prazeroso, do que é bom, vão estar contaminados. Embora em muitos deles haja a revelação de quem Deus é, porque a criação, ela manifesta a glória de Deus, porque as pessoas criadas por Deus, quando manifestam beleza, arte, altruísmo, heroísmo, bondade, generosidade e as coisas boas que tem nesse mundo, é claro que estão manifestando aspectos de Deus, mas aspectos de Deus contaminados, e eles nem percebem que estão contaminados, porque é claro que tem gente que não só faz questão de andar no inferno, como faz questão de abraçar o capeta, e são pessoas horrorosas que a própria humanidade não suporta. Você está entendendo isso? Só que na escala de ser ruinzinho e de ser muito ruim ou de ser péssimo, toda essa escala está fora da palavra de Deus, está fora do relacionamento com Deus, porque para todas elas o evangelho é loucura. Mas aí então, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Deus se encarrega de trazer revelação pela loucura da pregação, para alcançar estas pessoas que jamais alcançariam a revelação de Deus. E Deus disse que sabe isso pela sua sabedoria. Deus na sua sabedoria sabe que ninguém vai se converter pela própria sabedoria, precisa de uma dose de que o que eles consideram loucura,
Comece com loucura e faça todo sentido e gere a vida de Cristo. Só que tem 2 ingredientes que tem que atuar aqui, 3 ingredientes tem que atuar aqui. Essas pessoas precisam ouvir a palavra. E aí o que Deus fez? Deus gastou alguns milhares de anos levantando homens e mulheres para pregar a palavra. Aí, não só pregar a palavra naquela época, como escrever a palavra. E aí você e eu temos a Bíblia, a palavra de Deus, prontinha para ser usada, para pregar, para quem quer que seja. Está pronta. Então a palavra está resolvida. Segundo ingrediente fundamental, o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sempre existiu. Ele é Deus. Na eternidade anterior, o Espírito Santo já existiu. O Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia. O Espírito Santo trabalhou com os tradutores da Bíblia. O Espírito Santo operou com o pessoal do cânon que fechou a Bíblia. Está tudo pronto. Qual o terceiro ingrediente? Diga assim comigo: sou eu. Como ouvirão se não há? Como ouvirão se não há? Então você pode achar a sua pregação uma loucura. Então eu vou dizer, você está num ótimo caminho. Você está num ótimo caminho. Porque se você acha que o que você vai pregar não tem a menor lógica, que a pessoa nunca vai ouvir o que você está falando, que a pessoa nunca vai se interessar por aquilo que você está falando, que a pessoa nunca vai acreditar naquilo que você está falando, glória a Deus, porque essa é a palavra de Deus. Se você estiver falando o que está na Bíblia, esta é a verdade, esta é a pregação, esta é a sabedoria de Deus para o mundo nos dias em que nós vivemos. E depois que você pregou, acabou o teu problema. Se você pregou, você fez o que tinha que fazer. Quem converte não é você, é o Espírito Santo de Deus, querido, querida. Só que se você não permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso no seu coração e no seu interior, você vai continuar tendo dúvida se você pode pregar. Eu não sou crente há tanto tempo. Eu não sou líder na igreja, eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho ministério na igreja, eu não li a Bíblia inteira ainda, eu sei poucos versículos de cor, eu me converti há pouco tempo, eu. Esquece, porque isso é o diabo manifestando o terror que ele tem de que você se levante para pregar. O diabo quer nos paralisar de pregar o Evangelho. Ele quer nos fazer acreditar que nós não temos capacidade de pregar. E sabe de uma coisa? Lembra que eu falei que o diabo ele não fala só mentira, ele fala a verdade misturada com a mentira? Então se você pensar que você não tem a menor capacidade de pregar, é verdade. Você não tem a menor capacidade de pregar, nem eu. Mas quando você começa a pregar, o Espírito Santo ele enche a sua vida, ele enche a sua boca. E você vai falar algumas coisas, que você vai falar o que eu estou falando, e você vai perceber que o que você está falando é exatamente aquilo que você não sabia, não tinha condição de falar, e é exatamente o que aquela pessoa que está com você precisa ouvir, e só o Espírito Santo de Deus é que sabe que esta verdade está escondida para ser revelada naquele coração. Você está entendendo isso? Não é a sua pregação, mas você é o veículo da pregação. Você é o portal de acesso do mundo espiritual de Deus para aquela pessoa. Não é o que você vai falar, mas é por que você vai falar. Você vai falar por obediência, você vai falar por amor, você vai falar por zelo, você vai falar por obrigação. E tudo isso junto está em nós, porque esse é o nosso chamado como igreja, esse é o nosso chamado como servos de Jesus para esse tempo. Você está entendendo? É a loucura da pregação. É o poder que há no nome de Jesus. É a sua disponibilidade de decidir vencer esta paralisia do inferno, para que nós possamos, neste tempo em que estamos vivendo, ter a resposta que todo mundo precisa, a sabedoria de Deus, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Veja aqui comigo um pouquinho mais, estou quase terminando. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus,
Porque a loucura dos homens, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza suposta de Deus é mais forte que a dos homens. É Deus que opera, é o Espírito Santo que age, é a revelação de Jesus Cristo. Então, a salvação, a pregação em nome de Jesus, a pregação de Jesus o Cristo, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Porque se eu perguntar para você que é convertido mesmo, hoje a palavra de Deus é o livro mais sábio que você tem acesso, não é verdade? Você busca respostas nele, você procura fazer tudo o que está escrito nele, você procura atender tudo que Deus te pede, porque o Espírito Santo está dentro de você, e você consegue às vezes olhar alguma coisa que está sendo falada no sistema do mundo, e você fala, isso aqui é um absurdo, porque está contrário à palavra de Deus. Tem gente PhD, gente estudado, um monte de gente falando, gente com artigo publicado, e você fala, não é verdade, porque está contrário à palavra de Deus. Então agora o que era loucura para você passar a ser sabedoria, porque agora você entende a revelação da palavra de Deus no seu coração, e você agora sabe que você encontrou a fonte de toda a sabedoria, e sabedoria para a vida eterna em Jesus Cristo, e você sabe que o Espírito Santo de Deus está em você. Paulo fala que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Não é o pastor dizer para você que você está salvo, mas é o Espírito Santo aquecer o seu coração, e você saber quem você é, você saber qual é a sua identidade, você entender que algo aconteceu naquele dia que você entregou sua vida a Cristo, que algo acontece quando você adora ao Senhor, que algo acontece quando você ora ao Senhor, que algo acontece quando você lê e medita na palavra do Senhor. Esses efeitos da presença de Deus trazem a revelação da sabedoria de Deus, e é isso que nos dá segurança para nesses dias em que vivemos, falar, faça tudo o que mandarem, mas a sua proteção está em Jesus Cristo. Atenda todas as soluções da ciência, mas confie que o Senhor Jesus, Ele é a sua salvação, salvação eterna e salvação a partir de agora, salvação para todas as coisas, salvação para todas as necessidades, manifestação de diversas maneiras, de livramento, de socorro, de cuidado, tudo isso está escondido na palavra grega soteria, que é traduzido como salvação. Salvação em Cristo não é só para a eternidade, ela começou já começou no dia em que você está em Cristo, no dia em que você se entregou a Ele. Você está entendendo isso? Queridos, é por isso, eu estou trazendo não é uma palavra, domingo passado e nesse, mas eu estou querendo compartilhar com vocês uma certa trajetória de algumas coisas que Deus tem queimado no meu coração, para trazer para vocês nesse novo ano, nesse novo tempo. Semana passada eu falei das manifestações do Espírito Santo com óleo de alegria, lembra disso? Óleo de saúde e óleo de revelação da palavra. As manifestações do Espírito Santo, depois assista, está no canal do YouTube se você não recebeu, mas eles estão diretamente associados a este óleo de sabedoria. A sabedoria do Senhor é para todas as coisas, ela começa com a salvação, ninguém tem acesso a nada disso sem Jesus Cristo. Mas se nós buscamos sabedoria no Senhor, a palavra de Deus nos diz, Tiago fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora veja que embora Ele dê liberalmente, Ele só dá para quem pede, porque para quem não pede Ele não dá porque não pediu, porque não crê, porque depois Ele vai falar justamente de fé. Eu vou tratar desse assunto outro dia, mas quem não crê, que vai pedir sabedoria de Deus e vai receber, quem duvida, o Tiago ele é muito claro, ele fala com a maior doçura, mas a maior doçura, fofa, ele fala, não pense essa pessoa que vai receber qualquer coisa. Tiago fala, se você não crê, não pense que vai receber qualquer coisa, não vai. Ah, Haroldo, quer dizer que tem que fazer jejum para receber? Claro que não. Mas se você não colocar para você mesmo, que você precisa da sabedoria de Deus para esses tempos, e que isso começou na sua vida quando você teve revelação de Jesus Cristo, e que você precisa da sabedoria dele para a vida, se você não disser para você mesmo que você crê e você precisa disso, aí é como se você chegar para Deus e dizer, eu estou fazendo jejum porque o Haroldo falou. Eu acho ele legal, acho bacana, gosto da igreja. Se for assim, é mais ou menos o que aconteceu com Salomão. Salomão pedia sabedoria para cuidar do povo, Deus deu muito mais para ele do que ele pediu. Salomão sabia que tinha que pedir porque Davi ensinou para ele. Lembra disso? Salomão não se tornou sábio porque ele ganhou sabedoria de Deus. Salomão se tornou sábio porque ele tinha aprendido com o pai dele que ele devia buscar sabedoria. E Salomão não se tornou sábio porque ele recebeu uma unção de sabedoria e de repente ele passou a saber tudo.
Mas se você ler os escritos de Salomão, Salomão se tornou cada vez mais sábio, porque ele aprendeu a observar a sociedade e ele escreve os provérbios, porque ele leu todos os livros que tinha naquele tempo. E tudo que ele leu, tudo que ele buscou, tudo que ele estudou, porque ele tinha sabedoria, ele soube o que fazer com a sabedoria, ele desenvolveu a sabedoria e ele aprendeu com as coisas desse mundo que inclusive são válidas para aprendizado pela unção. Lembra que eu falei da unção de Daniel? Que ele decidiu não se contaminar, e é o foco do jejum, e porque ele decidiu não se contaminar com aquilo que tinha ali no reino de Nabucodonosor, ele se tornou 10 vezes mais sábio do que todos os sábios do reino da Babilônia. Então o que eu estou falando para você é que eu quero orar para que em nome de Jesus nós tenhamos a sabedoria de entender que precisamos de sabedoria. Então, buscar a sabedoria em Deus com intensidade, em uma semana concentrada de jejum, é a sabedoria de reconhecer que nós precisamos da sabedoria de Deus, que dá para todo mundo liberalmente, desde que estas pessoas creiam. Se você não entender que você foi salvo por uma coisa completamente maluca, como a pregação do Evangelho, e que a loucura, que era loucura de Deus, agora é sabedoria para você, mas o mundo continua achando loucura, você vai achar que o que eu estou falando para você é loucura, embora seja sabedoria de Deus. Eu estou falando para você sabedoria de Deus pela palavra. É a sabedoria de Deus que deve nos levar a um patamar mais alto para vencer a loucura, para vencer o medo, para vencer a confusão, para vencer a intimidação, para tudo isso que está em curso no mundo que nós vivemos, a gente conseguir ter um passo atrás, olhar com clareza e falar, eu creio. A nossa sabedoria, ela tem que estar em Deus e na sua palavra, em nome de Jesus. Então meu convite é para que você abrace esse jejum, que você leve a sério. Se você conseguir ficar 2 dias sem comer nem beber nada, faça na semana, faça isso, 2 dias na semana, 3 dias na semana. Se não der, faça um dia sim, um dia não, jejum total. Eu quero dizer o seguinte, faça um jejum radical. Aprofunde a sua experiência com Deus, fala, Deus, eu sei que a tua palavra diz, se eu pedir o Senhor dá, não preciso nem fazer jejum. Ali não fala de fazer jejum, mas é o seguinte, é que eu creio tanto, que eu preciso, que eu quero abrir mão de qualquer coisa, para receber do Senhor, o que o Senhor disse que vai me dar, se eu creio. E eu quero mostrar para o Senhor que eu creio. Só como eu sei que o Senhor sabe que eu creio, eu quero mostrar para mim, que eu creio, porque o Senhor sabe. Você está entendendo isso? A fé, Deus não precisa saber se nós cremos ou não cremos, nós é que precisamos olhar para nós mesmos, e confirmar, eu creio, eu sei, eu estou fazendo, porque a minha vida está completamente lançada nessa palavra, em nome de Jesus. Você está entendendo isso, meu querido, minha querida? Nós estamos entrando em tempos muito diferentes. Os dias adiante de nós, para as pessoas que não têm revelação da palavra, são dias de incerteza e de insegurança. Mas para nós que estamos em Jesus Cristo, nós temos certeza que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, não é isso? A presença dEle, a realidade dEle está conosco. Então, por isso, que mais do que nunca, eu preciso que você abrace o relógio de oração. Precisamos orar uns pelos outros, com intensidade, com dedicação, com constância e em fé, para que o Senhor, respondendo às nossas orações, faça aquilo que Ele disse que fará, se cremos em nome de Jesus. Amém?